Boa tarde para vocês. É um imenso prazer estar com vocês aqui no TV Mulher. No programa de hoje, será destinado a responder a algumas dúvidas que algumas telespectadoras me enviaram. Então vamos começar pela Ana do Melhado, que me fez a seguinte pergunta. Caso eu termine a cartela da pílula anticoncepcional, existe risco de eu engravidar se eu tiver relação sexual durante os dias de pausa da pílula? Boa tarde, Ana. Desde que você tome a pílula anticoncepcional certinho, e quando eu digo certinho, eu quero dizer todos os dias no mesmo horário, você estará protegida de engravidar os 30 dias do mês. Ou seja, mesmo nos dias de pausa da pílula, se você tiver relação sexual, não ocorrerá o risco de gravidez. Isso vale para qualquer pílula, aquelas que têm pausa de 2 dias, as de 4 dias de pausa, as de 6 dias de pausa, as de 7 dias de pausa, não importa. Ok, Ana? Bom, agora vamos para a pergunta da Brenda de Matão. A Brenda de Matão me perguntou se quem usa DIU pode usar absorvente interno quando está menstruada. Brenda, boa tarde. Conforme você pode ver nessa figura, quando o DIU é inserido, ao cortarmos o seu fio, deixamos um pedacinho do fio, cerca de 1 a 2 centímetros, fora do colo do útero, na vagina, a fim de que, quando se quiser retirar o DIU, apenas se puxa esse fio. Então aqui, ó, o útero, aqui está o DIU, aqui está a vagina. É esse fiozinho que eu acabei de falar para você, tá bom? O absorvente interno também é colocado no interior da vagina, mas o seu fio fica abaixo do fio do DIU, que faz com que, ao colocá-lo ou retirá-lo, não haja possibilidade de deslocar o DIU do lugar, ou sem querer puxar o fio do DIU. Então aqui, ó, você está vendo, o DIU ele estaria aqui, ó, o fiozinho dele estaria aqui, ó, tá? O DIU aqui dentro, o fiozinho aqui, esse aqui é o absorvente interno e o fio dele está aqui embaixo, fica aqui. Então quando você puxa, não tem o risco de poder mexer aqui na posição do DIU, tá? Então, assim sendo, quem usa o DIU pode usar sim absorvente interno, porém não se deve se esquecer que as mulheres usuárias de absorventes internos, portadoras ou não do DIU, deverão trocá-los com uma frequência maior do que os absorventes externos, para evitar infecção, uma vez que a vagina é um meio potencialmente contaminado, pois nela normalmente existem bactérias e o sangue é um local onde as bactérias gostam de proliferar. Certo, Brenda? Agora nós temos uma dúvida da Tereza da Vila Harmonia, aqui em Araraquara. A Tereza me pergunta se quem usa DIU pode usar o coletor menstrual. Oi, Tereza, boa tarde. Como você pode ver nessa figura, quando inserimos o DIU, como eu falei na pergunta anterior, nós deixamos um pedacinho do seu fio, 1 a 2 centímetros na vagina, tá? No caso do coletor não descartável, como ele fica mais para baixo, eu não vejo grande problema na sua utilização nas usuárias de DIU. Então aqui, ó, aqui está o fio do DIU, o fio do DIU. O coletor menstrual descartável, ele fica nessa posição. Então, conforme vocês podem ver, ele está longe do fio do DIU. Na hora de colocar ou de tirar, não vai ter esse risco de tirar o DIU do lugar. Já os coletores descartáveis, eles ficam bem próximos ao colo uterino. E assim sendo, os fios do DIU também ficam bem próximos desse colo do útero. Então eu acho desaconselhável o seu uso com o DIU, porque existe a possibilidade de ocorrer deslocamento do DIU da sua posição adequada quando for colocar ou retirar o coletor. Então aqui nessa figura, aqui é o coletor, né? Como é que a mulher está colocando, essa é a posição que ele fica. Aqui está o útero, a vagina ele fica aqui, ó, tá? Aí quando a mulher for tirar, ela vai puxar aqui. Conforme vocês estão vendo aqui, ó, ele fica bem encostado nos fios do DIU. Então, nesse caso, quando você vai tirar ou colocar, você pode deslocar o DIU do lugar. Mas vê bem, essa é a minha opinião. Converse com seu ginecologista, porque alguns médicos preferem que as usuárias de DIU não usem coletor menstrual, não importando o tipo de coletor. Ok, Tereza? Agora vamos para a pergunta da Carla do Céu Me Dei. Ela me pergunta o seguinte: tenho epilepsia, posso tomar pílula anticoncepcional? Boa tarde, Carla. Conforme eu já falei em programas anteriores, existem 2 tipos de pílulas anticoncepcionais. As que são chamadas de combinadas, porque elas contêm 2 hormônios em sua fórmula,
que são o estrogênio e a progesterona. E também tem as pílulas que contêm apenas o hormônio progesterona na sua fórmula. No seu caso, você não me disse qual pílula que você toma, então eu vou explicar a sua dúvida em relação aos dois tipos de pílula, ok? Bom, então vamos lá. Quem tem epilepsia e não toma medicamentos para epilepsia, que aqui no caso são os anticonvulsivantes, pode usar qualquer uma dessas pílulas, as com estrogênio associado à progesterona ou aquelas que contêm apenas progesterona. Já quem tem epilepsia e faz uso dos anticonvulsivantes, a coisa é diferente. O estrogênio contido nas pílulas combinadas pode interferir com o efeito do anticonvulsivante, e o anticonvulsivante também pode interferir com o efeito da pílula, o que acarreta no maior risco de ocorrerem convulsões e também de falha da pílula. Então, o que acontece? Quem tem epilepsia e usa anticonvulsivante deve usar as pílulas que contêm somente progesterona na sua formulação. Não podemos nos esquecer que outros métodos anticoncepcionais também são possíveis de serem utilizados, como é o caso do DIU-T de cobre, o sistema intrauterino, os implantes com progesterona. Ok, Carla? Bom, a Benedita de Matão me pergunta: tenho 30 anos de idade, faço uso de pílula anticoncepcional há 10 anos e acabei de saber que minha mãe está com câncer de mama. Posso continuar a usar a pílula anticoncepcional? Olá, Benedita. Conforme eu expliquei na pergunta anterior, tem aqueles dois tipos de pílulas. Você não me disse qual é o que você está usando, mas não tem problema, porque o antecedente familiar de câncer de mama, mesmo que seja de parentes de primeiro grau, que seria mãe, irmã ou filha, não contraindica o uso desses dois tipos de pílula. Pode usar sim, tá? Porém, quando você estiver na menopausa, a terapia de reposição hormonal estará contraindicada devido ao câncer de mama da sua mãe, certo? Bem, aqui eu vou encerrando, desejando a vocês uma ótima semana. Caso tenha ficado alguma dúvida ou se tiverem sugestões, enviem para o e-mail da tela. Não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Eu vou estar esperando vocês aqui na próxima semana no TV Mulher. Tchau, uma boa tarde para vocês.